No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, alô, está começando mais um episódio do Não é o Fim do Mundo. Uma conversa em tempos de apocalipse climático, existencial e praticamente nuclear. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nina Lemos, direto de Berlim. Bom dia. E, gente, eu vou abrir esse podcast hoje dando parabéns para a Jo, porque ela performou super bem já antes da gravação. A gente está gravando de manhã e a Jo, 9h30 no Brasil, ela já foi à ginástica e já voltou. Super, tive horas de sono boas, fui dormir no horário, acordei cedo, tomei proteína e agora estou pronta, performando para gravar o podcast. E hoje a gente vai falar sobre a obrigação de ter que performar, ser produtivo, ser incrível, bater metas de leitura, metas de ir ao balé, ter o sono REM, nananã, no meio do fim do mundo, né, Jo? Exatamente, não é só performar, é performar enquanto continua uma guerra gigante acontecendo e a gente tem que não só fingir normalidade e abstrair desse fato, além da guerra, todo o apocalipse que é o tema desse podcast, mas além disso a gente tem que estar produtivão. Que cansaço, hein, Nina? Total, e além da guerra, saiu um relatório essa semana que a década de 2015 e 2025 foi a mais quente da história da Terra, tá? Então, é tanta guerra acontecendo, é tanto horror acontecendo no mundo, que a gente acaba não falando muito do clima. Mas o aquecimento global continua atorando e o apocalipse climático está piorando e é uma realidade, tá? Então, esse relatório que saiu, ele é assustador, que foi divulgado pela Organização Mundial de Meteorologistas. Então, tem guerra, tem apocalipse climático, tem risco de fascismo ao redor do mundo inteiro. Não tá fácil mesmo. Mas nós estamos batendo metas de proteína, né, Nina? Isso que importa. E não só batendo metas, postando no Instagram ou na rede social de sua preferência. Que é postando que a gente tá super bem no meio da guerra. É muito louco, né? A Jo que propôs esse tema. Então, Jo, queria que você explicasse um pouquinho o que tá te irritando tanto nisso. É porque realmente eu acho que tudo isso passa pela coisa da rede social, né? Às vezes a gente, né, tá conversando entre a gente em crise, né? E com angústia, deprimida, ou vendo o que tá acontecendo no mundo e, tipo, mal, porque é óbvio, né? E aí, de repente, você, quando entra numa rede social, qualquer uma delas, tá todo mundo ali construindo uma persona vencedora, com obrigações, exibindo seus feitos, né? E isso vai desde a vida pessoal da pessoa que tá se iluminando, né? Pessoa que tem o autocuidado, que está correndo e fazendo seus exercícios, até quando você entra numa rede bizarra como o LinkedIn, onde todos estão fazendo textões sobre como são produtivos e estão em projetos vencedores. Eu acho que isso gera um descompasso bizarro quando você fala assim, não, mas para tudo. Não está tendo quase uma terceira guerra mundial, uma guerra em nível global, não está quase acabando o mundo porque o calor está bizarro, ainda tem que fazer tudo isso e parecer tudo isso, e eu acho que esse descompasso, eu acho que dá um mal-estar, né, Nina? Você fica falando assim, não é possível que só a gente que tá aqui nessa torta de climão. Porque assim, além da guerra, né, do aquecimento global, de tudo isso, uma coisa que a gente tem conversado muito, que é um mundo precarizado, né, de trabalho, por exemplo. Então, estamos todos no corre para conseguir trabalho, né? Sim. Tá difícil fechar o mês para todo mundo, não tá fácil, gente. A gente é freelancer, é difícil. E aí é muito louco que eu vejo muito outras pessoas que são freelancers, até pessoas que eu conheço, entendeu?
Sim. Que eu sei que a vida delas também tá dura como a nossa, sabe? Porque tá todo mundo no corre. Mas você abre a rede social da pessoa e parece que tá tudo maravilhoso. Além dela, eu sei que ela tá no corre que a gente tá, de procurar trabalho, etc. Normal, gente, estamos juntos. Mas, além disso, tá correndo maratona, tá fazendo a rotina de skincare, tá praticando alto amor, entendeu? Tá lendo 100 livros por ano, entendeu? Como é que dá, gente? Eu acho que a gente que é de uma geração que teve como hino I'm a Loser Baby, né, do Beck, hoje em dia isso não existe, né? Não existe, de alguma forma, esse discurso de você poder ser um perdedor. Pelo contrário, né? Eu acho que as pessoas acham que se em algum momento elas revelarem alguma fragilidade, elas falarem sobre o óbvio, que é, por exemplo, essa coisa que você trouxe da precarização do trabalho, isso vai transformar elas em perdedoras e elas vão ser mais chutadas do que elas já estão sendo chutadas pela vida, né? E aí vai complicar ainda mais a autoestima, porque, na verdade, fica todo mundo meio no Instagram performando, e aí quem não performar vai realmente acreditar que a vida dos outros é uma maravilha, né? Vai criando essa coisa comparativa e não tem mais um contradiscurso de alguém virar e falar assim, mano, foda-se, I'm a loser baby, entendeu, né? Acho que tem... Nossa, acho que a gente é muito privilegiada de ser da nossa geração, sabia? Eu sou muito orgulhosa de ser geração X, acho ótimo. Né? Onde foi parar esse discurso, Nina? Essa potência de você virar e falar assim, foda-se, entendeu? Não vou performar porra nenhuma, tá tudo uma merda. Olha, Jo, eu vou te falar uma coisa, eu te interrompi, mas eu vou falar uma coisa. Fala. Acho que aqui na Alemanha, em Berlim, pelo menos, é muito menos, tá? Sim. E eu acho que talvez essa tenha sido uma das razões que me fizeram mudar pra cá. Porque eu já performei muito. Nossa, eu era uma performer. Outro dia a Jo me mandou um arquivo do 2 Neurônio, com todos os textos. Gente, me levou a uma crise. Por que você fez isso comigo? Eu entrei num buraco. Eu só joguei e fui embora, porque eu não... olhei. E aí eu caí no fundo do poço e não conseguia sair dele. E realmente, quando eu morava em São Paulo, eu era uma pessoa muito performativa, mesmo antes de ter rede social, né? Eu estava performando muito ali, no mundo da moda, no boteco, com os meus amigos. Eu tinha um personagem, que eu não tenho mais, graças a Deus. Eu acho que aqui na Alemanha é muito menos essa pressão, as pessoas têm menos rede social. Eu acho que não é um lugar onde a primeira pergunta é o que você faz de trabalho. Mas isso é Berlim, né, cara? Que é muito diferente de Munique, de outras cidades. Então eu acho que isso, assim, também não é no mundo todo, sabe? E eu acho que o Brasil tem uma coisa de pegar muito os Estados Unidos. E tem um filósofo, né, que é super falado, eu adoro, já li alguns livros dele, mas eu vou me fuder, porque eu vou ter que falar um nome dificílimo, o Byung-Chul Han. E ele é esse filósofo maravilhoso que fez um livro maravilhoso também, que é A Sociedade do Cansaço, né? Que ele fala muito sobre essa coisa, esse mundo que você está sempre produzindo. Ele usa um termo que é super forte, mas é super real, que é o escravo de si mesmo, né? A pessoa, Total. você hoje em dia, como não tem trabalho, você se auto-escraviza para você ficar trabalhando sem parar, né? E ele cunhou um termo que eu adoro, que tem a ver com isso da performance, né? Que é a sociedade do desempenho. Você está sempre tendo que desempenhar e mostrar quem você é. E ele fala uma coisa que ele fala assim, ficar em casa é a forma mais lúcida de resistência. Porque realmente a gente chegou numa época que a gente tem que ficar performando e exibindo, né? Daí eu trouxe aqui algumas coisas que eu separei dele, que realmente abrem portas, né, para a gente refletir sobre isso. O excesso de positividade gera a sensação de cansaço infinito. A obrigação de ser feliz e produtivo o tempo inteiro elimina a possibilidade de tédio ou de reflexão profunda. Viver sobre o mantra do rendimento máximo cria uma sociedade repleta de doenças neuronais como a depressão e a ansiedade. É isso, né? E você até estava comentando essa coisa da reflexão, né? Que sem reflexão alguma. E antes da gente entrar no ar, você estava falando uma coisa das metas de leitura, né, Nina? Gente, nada contra a pessoa, mas eu vou falar o nome, né? Eu entrei no Twitter ontem e o Felipe Neto estava dando dicas de como ler 60 livros em um ano. E aí ele estava fazendo uma conta que era assim, você consegue se você ler 40 páginas por dia. Felipe Neto, se você ouvir esse podcast, primeiro,
né? Ajuda a gente, contribui aí, dá um dinheiro. E segundo, sai dessa, menino, que você é jovem, talvez, né, seja só um erro Sim. da juventude. É. O que você está querendo provar? Que meta é essa? E literatura, gente. Literatura é reflexão, é contemplação, é você entrar em contato consigo mesmo, com outras coisas, é arte. Você querer bater meta com seu consumo de arte, Ju, eu acho a coisa mais maluca do mundo. É muito doido, né? E eu acho que tem uma vez eu tava. Alguma coisa que eu tava vendo que alguém tava falando sobre leitura de poesia, por exemplo. Que, tipo assim, você pode passar um mês lendo uma única poesia. Né? Lógico. E é isso, né? Você não vai ter que ler todas as poesias do Cara, mundo. e por exemplo, né? Eu sou muito fã do Fernando Pessoa, desde que a Jo me conhece, desde que eu tinha 15 anos. É verdade. Eu- Nina, isso abre uma memória tão maravilhosa, né? Demais, que é você né? me aplicando profundamente Fernando Pessoa aos 17, 18 anos. Muito maneiro. Então, e eu ainda volto ao Fernando Pessoa em muitos momentos, né? Porque, assim, Sim. coisas que acontecem na minha vida que me levam a ele, o luto me leva a um poema específico, uma decepção me leva a um outro, até a felicidade me leva a um. Então, eu vou ficar com o meu Fernando Pessoa para sempre, né? Então, assim, eu teria o quê? Que estar lendo novos poetas para falar que eu estou lendo os novos... Gente... Sim, é. Tipo assim, bateu ou não bateu em você, né? É muito... E o próprio Fernando Pessoa era um grande crítico, né, já disso, né? Naquele passado ali do início do século XX, né? Acho que ele ia ficar escandalizado. Se ele visse isso, ele ia escandalizado. Com certeza. E é louco, né? Citando a poesia mais óbvia e famosa do Fernando Pessoa, o Nunca Conheci Quem Tivesse Levado Porrada, é isso. Pois é. Não é, Nina? Que loucura, Não. né? Posso contar um fato histórico da minha vida? Conta. Eu até lembrei outro dia disso, que eu estava com delírio de ruína. Eu falei, você não pode ter delírio de ruína, porque isso aconteceu com você. Um texto meu caiu no vestibular da Unicamp. Aí acho que eu zerei a vida, né? Eu já podia ter apresentada. Mas mesmo assim, ainda me acho uma loser, acho que não sou escritora, acho que, né, lógico. E esse texto era Nunca Conheci Quem Não Tivesse Sido Feliz no Facebook. Que maravilha. Que realmente era fazendo esse paralelo com o Facebook, né? Que você pega o Facebook na época e o Instagram agora, todos meus amigos são campeões em tudo. A gente falou do Beck e você puxou o Fernando Pessoa. Onde estão os poetas no nosso tempo falando sobre isso? Vem cá. Tem a banda Stern, alemã, que eu te mandei. Ah, é verdade. Que é uma banda incrível, que existe desde os anos 80, que o cara é meio um Wander, assim, alemão. Vou te mandar o vídeo pra você ver. Meio punk brega, sabe, alemão. E que ele tem uma música que eu amo, que na verdade podia ser minha trilha sonora, que chama Você Não Tem Que Nada, entendeu? E que aí ele fala umas coisas muito maravilhosas, que é tudo... Posso ler agora? Um pedacinho? Claro. Você não tem que nada, você não tem que voar de asa delta, você não tem que se otimizar, você não tem que fazer o dobro do que os outros. Você não tem que fazer pausa, você não tem que sair de casa só porque o sol está brilhando, você não tem que ficar em casa porque está chovendo, você não tem que telefonar, você não precisa queimar nenhuma caloria, você não precisa se virar, você não precisa mudar de opinião, você não precisa ter opinião, você não precisa planejar, você não precisa responder nenhuma pergunta, você não precisa fazer pergunta, você não precisa fazer nada. E tem uma parte que eu amo, que é assim, você não precisa voar só porque você ganhou asas. E você não precisa andar só porque você tem perna. Adoro. Ou seja, ficar Você não em tem que jogar forma. futebol, entendeu? Você não tem que nada. E o coro é maravilhoso, que é assim, você não tem que nada. Uma grande celebração, entendeu? E é isso, é essa pressão, né? Vai otimizar, vai subir a montanha é o caralho. Por que as pessoas têm que querer subir montanha, Jô? E aí eu vou agora citar uma outra autora maravilhosa, Nina Lemos. Nunca conheci quem tivesse sido tão feliz como nas redes sociais. Eu tenho inveja de mim no Instagram. Eu queria ser feliz como sou no Instagram. Eu queria ter certeza, como eu tenho no Facebook, sobre minhas posições políticas. E no Twitter, eu não sou tão feliz nem certa. E é por isso que, de longe, essa ganha como minha rede social do coração. E quanto mais eu me sinto angustiada, quem nunca? Mais eu entro no Instagram e vejo a foto das pessoas super felizes, e mais angustiada eu fico, por mais que eu saiba que aquela felicidade é de mentira. Outro dia, uma editora de moda que fez muito sucesso no Instagram escreveu em uma legenda: até que eu estou bem depois de tomar um Stilnox e um Rivotril. Mas ufa, ela assumiu. Então,
Até então, seus seguidores talvez pudessem achar que ela era uma espécie de super-heroína que nunca tinha levado porrada, nem conhecido quem tivesse tomado. Ela viaja de um lado para o outro, acorda cedo, mas tem uma decoração linda na mesa, viaja de país em país, trabalha locamente, mas está sempre disposta e apaixonada pelo que faz. Gente, acho que eu sei quem é. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que eu sei quem é, Jô. E aí você termina falando, né? Estou farto de semideuses. Onde é Se que tem a gente verdade. no mundo? Grita Fernando Pessoa de lá do seu túmulo. Maravilhoso. A gente vai postar nas redes, na íntegra, esse texto. Ai, eu fiquei emocionada agora com essa lembrança desse texto. Muito maravilhoso. E aí a gente chega no maior ícone e a maior breguice e a pessoa mais cafona do mundo, a pessoa não, né? O arquétipo mais cafona do mundo de nossos tempos, que é o CEO que faz maratona, que é o performance da performance da performance. Me explica isso, Ju, porque você postou isso você escreveu isso no roteiro e eu fiquei rindo muito dessa... quase uma piada. Só o título já me faz rir. Porque a corrida de rua, hoje em dia, virou um grande surto mundial e brasileiro muito. Tem milhões de corridas de rua, você tem que... Porque isso, né, a coisa da maratona começou décadas atrás, né, essas maratonas pelo mundo, que você vai para Berlim, corre a maratona, já tinha, né, isso aí é uma coisa mais antiga, mas isso foi aumentando e hoje em dia a corrida de rua é um grande bafo, que todo mundo vai, daí você ganha o brinde, daí você depois se posta filmando, e fica lá colocando quantos km você fez e tal. E quem onde essas pessoas querem chegar? Hoje em dia, muitos executivos e pessoas vencedoras em suas empresas que exploram a classe trabalhadora e com relações abusivas, correm maratonas. Correm e ficam performando e ainda, claro, isso inspira outras pessoas. Na própria novela Vale Tudo, aquele Afonso, personagem ridículo, playboyzão, também ele era triatleta, né? Então, assim, é uma coisa que... Odeio triatleta, gente. Sabe que uma coisa que eu tenho preconceito? Você não tem preconceito com triatleta? Né? Meio uma coisa. Eu faço Ironman, consigo, fui no Havaí. Gente, eu tenho direito de ter preconceito. Eu não gosto de triatleta. E aí, eles começaram a coisa do CEO maratonista, porque começou a virar uma coisa que liga a sua capacidade de fazer uma maratona e, né, se preparar e conquistar esse grande feito da sua medalha, né, com a sua capacidade também de liderar e de ser essa pessoa que está à frente da equipe, não é uma coisa separada. E aí é uma coisa assustadora. É assustadora. E daí tinha uma executiva que colocou assim: nem mesmo as pernas mais fortes podem carregar uma mente fraca. Escreveu uma executiva fulana no LinkedIn, que é onde os fortes se encontram. E tem aí... isso com a yoga também, né, Jô? Ah, não, te cortei, continua. Não, isso já teve com a yoga uma época, né, uma coisa, mas eu acho que agora essa coisa da maratona é assim: eu vou me desafiar, eu vou correr não sei quantos km, e eu consigo, e eu vou postar. E aí vai virando esse surto, porque no fundo você quer parecer essa pessoa poderosa, você não pode nem se cansar correndo 40 quilômetros, né? Tem uma coisa da exposição, porque hoje em dia também todos os lugares que você vai, com a coisa da inteligência artificial, o que se criou muito? Todo lugar que você vai, tira uma foto sua e depois, se você quiser, você pode ver as suas fotos, entendeu? Então, por exemplo, até no carnaval, você pode entrar lá num site que você se vê desfilando, quem tirou uma foto sua. Nossa, sério? Entendeu? Não. Nesse carnaval, até eu olhei, só tinham fotos horrorosas, mas no carnaval passado tinha umas fotos minhas legais no meio do desfile que eles vão tirando. Mas tudo virou isso. Então a pessoa tá correndo na rua, hoje em dia, sei lá, tá malhando, provavelmente vai ter um fotógrafo freelancer tirando fotos, e aí depois você vai ver se tem alguma foto sua lindo, correndo de manhã, entendeu? Com a sua roupa maravilhosa, né? Porque, por exemplo, a gente estava brincando hoje que eu já fiz ginástica, que é importante, né? A gente não é tá falando contra exercício. Mas, tipo, imagina, assim, a gente é super academia. Eu tava com meu shortinho manchado de água sanitária, uma blusinha. Hoje, para a pessoa ir na academia, ela tem que ir com uma roupa, com modelo, com a garrafa não sei das quantas, né?
5, não sei o que, não sei das quantas. E se desafiar, né, Jô, que posta. Hoje eu levantei 80 quilos, hoje isso que você falou. Levantei não sei quanto. Um amigo meu estava falando que tem uma academia nova aqui no Rio, uma nova rede, que já tem o local do celular, entendeu? Tipo, do lado dos aparelhos já tem o tripé do celular. Não, fim do mundo. Fim do mundo. E daí eu tava falando isso da coisa da fotografia, você vai se fotografando, você está correndo, você corre a maratona, bota a foto. E aí outro dia eu passei por uma coisa que eu fiquei muito puta, porque eu tava na marcha 8M das mulheres, e eu tava lá com a bandeira do Alegria, não sei o que lá, e um cara pediu pra tirar foto, e daí a gente pegou a bandeira, né, porque, enfim. E aí no final ele deu o cartão. E aí eu vi que, na verdade, ele não tava tirando foto, que ele, né, porque ele tava querendo tirar foto da marcha e para divulgar o feminismo. No fundo, era para depois eu voltar num site e eu comprar uma foto minha performando numa 8M. Gente, igual o fotógrafo do Corcovado. Pão de Açúcar. Então, agora e virou... Pão de Açúcar. Né, que quando você vai no Pão de Açúcar ou no Corcovado, fazem uma foto sua e depois, quando você desce, tentam te vender super caro. Eu quase comprei da última vez que eu fui, mas não comprei. Mas, assim, isso numa manifestação política, né? Agora, Jô, uma coisa que você estava falando, esse negócio da pessoa falar, eu estou superando, do CEO da maratona, que escreve no LinkedIn, eu estou me superando. Assim, voltando a essa música do Stern, por que você tem que se superar? Você não tem que se superar. Que ideia é essa, gente? Assim, viver já é difícil pra caramba, né? Já é um BO. Então você ainda tem que viver se superando, que aí vira uma competição consigo mesmo, né? Assim, tá? Então você vai competir com todo mundo do seu trabalho, porque eu acho que esse tipo de pessoa, em geral, é carreirista. Claro. E você vai competir consigo próprio. Eu não quero me superar, não, gente. Já tá de bom tamanho. É bom, né? Tá de bom tamanho, né? Total, e aconteceu uma coisa bizarra na semana passada, porque essa galera que corre e que faz as coisas, eles ainda têm o aplicativo, né, que vai marcar onde eles estão indo e fazendo lá o GPS do percurso, e que você tem que postar também, né? A rede já deve postar, você pode ver dos outros lá no próprio aplicativo, mas aí você vai lá e você vai exibir também o seu trajeto, e tipo assim, foda-se, mano, que você correu, que bom pra você, né? Mas eu acho que tem essa coisa. E aí, na semana passada, tinha um soldado que estava no porta-aviões francês, no meio dessa guerra, né? Porque tudo isso ainda tem essa camada que é tudo isso que a gente está falando e aqui criticando e refletindo no meio de uma guerra e de um fim do mundo climático, né? E aí o cara estava no porta-aviões e ele, claro, tinha que fazer a corridinha dele, mas ele não podia simplesmente não estar com o aplicativo dele da corridinha ligado para ver a performance dele. E aí ele ficou lá correndo em círculos, porque ele estava no porta-aviões, e o destino secreto lá do porta-aviões vazou, falando, tá em Chipre, o porta-aviões... É muito maravilhoso, cara. É muito maravilhoso, né? Ele é francês, esse otário? Era. E aí o circuito dele era, tipo assim, redondo, entendeu? Era tipo uma coisa oval, porque ele tava no porta-aviões ali num navio, né? Ficava dando voltas em círculo e pelo Mediterrâneo, entendeu? Porque é isso. Cara, até quem tá na guerra tem que performar, né? Assim, eu tô na guerra, mas eu tô feliz. Ai, gente, estou mantendo a minha rotina de treinos. Uma vez eu vi uma sketch que era tipo a primeira pessoa que correu a maratona, sei lá, era uma coisa como se fosse tempos antigos, que você tava na sua casa e daí alguém batia a porta, toque, toque, daí você abria, daí a pessoa falava assim, eu corria 30 quilômetros, meu pace, que tem isso, né? Eu também não entendo de corrida, mas sei lá, acho que é tipo, não entendo, mas acho que é tipo quilômetros por hora, quanto, entendeu? Quanto rápido que você tá correndo. Eu corri não sei quantos quilômetros, meu pace foi não sei das quantas, e eu fiz esse tempo em tempo, e daí o cara que atende a porta falava assim, o que eu tenho a ver com isso? Né? Total. Mas quando vai virando uma coisa coletiva, realmente, eu acho que nubla a visão das pessoas. As pessoas acham normal
você tem que passar o tempo todo performando. E quando a gente fala disso, claro que a gente fala estando imersa nisso também, não é que a gente, né, somos maiorais, losers, que é a maior loucura pairando acima dos performers. A gente também tem as nossas metinhas, não é, né? Por exemplo, eu, né, já tive a coisa da meta da proteína, né, fico querendo bater meta de proteína, depois vi que era uma maluquice. E eu tenho mania de passos, né? Que eu adoro contar, ver se eu tô... obcecada com passos, gente, é uma coisa, um vício. Não, e eu até, quando eu tava em Berlim, eu ainda não tava nessa fase, né? Senão a gente teria dado 1 milhão de passos, né? Porque a gente andava muito, mas eu não tava com o aplicativo ligado. Você tem que vir aqui de novo, que foi muito bom. Isso, né, Jô? O negócio da viagem, né? Sim. Porque as pessoas têm que performar muito nas férias, né? Aquilo que a gente sempre fala, que você tem que fazer vários continentes. Vários continentes. Assim, você foi pra Berlim, mas você foi no Café Tal, mas você fez não sei o que lá, você foi no museu, não. E essa viagem foi maravilhosa, justamente porque a gente só fez o que a gente quis. Sim, total, E se fazer o que você quer, pode você ficar sentada em frente a um lago, num dia nublado, até sem conversar, só olhando pro vazio, sim, né? Total. Viver, né? Isso é viver, né? Assim. Total. É muito louco isso. O tempo de descanso tá perdido, né, Jô? Isso do reloginho ali pra contar sono. Sim. Eu acho isso muito louco, que tá na moda isso, né? E as pessoas não têm medo de ser espionadas? Não, isso acho que no Uber elas não estão nem aí que vai ter alguém controlando, né? Que ainda Mas você não acha maluco que a gente está dando todos esses nossos dados aí para Google, para Apple, para canalhas, total, que são canalhas, que todo mundo sabe que eles são canalhas de extrema-direita. Exato. O que eles podem fazer com todos esses dados, gente? Mas eu fico tentando andar, porque, entendeu? Eu acho importante, eu quero andar 5.000 passos, 7.000 passos. Eu até viciei Pedro Alexandre Sanches, quando ele estava aqui no ano passado. No Rio, foi uma loucura, eles só falavam disso. Hoje foram com não sei quantos passos. E aí, uma época eu falei, vou botar um relógio, porque eu uso o celular para medir, mas eu não tô sempre com o celular, né? Então tô contando passo quando eu tô... Mas eu falei, será que eu pensei isso? Só que daí você fica pensando, você vai botar um gadget lá, né? O wearables, raft, um anel, um smartwatch, não sei o que lá, nananã. E aí você vai ficar sendo monitorado com dados que você não vai ter o que fazer com os dados, né? Uma época eu pesquisei muito isso por um trabalho que eu estava fazendo. O que você vai fazer com todos os dados, o seu sono? Na verdade, esses dados, essa montanha de dados, só vai ser um gerador de angústia. E aí, total. Eu estava lendo sobre isso, estava vendo um podcast sobre isso, quando estava pesquisando, e tinha um cara que era um médico, alguém que entendia, e que ele contava o caso de um cara que tinha alguma arritmia cardíaca, e ele resolveu ter um relógio desse que fica monitorando, porque todo mundo tem, porque é o seu pace, é o seu não sei o que lá, né? É a sua performance e tal. E aí, quando ele fazia algum exercício que acelerava o coração dele por uma coisa natural, né? O relógio meio apitava, entendeu? Como se ele estivesse tendo uma taquicardia, porque ele tinha essa arritmia. E ele foi entrando em crise de ansiedade, começou a provocar arritmias por causa do relógio, entendeu? Uma pessoa que estava ótima botou um relógio que era, teoricamente, para a sua saúde, entendeu? E aí, várias vezes que eu pensei, será um relógio, hoje em dia, né, são super baratinhos. E sempre tem uma coisa que fala assim, mas... E aí eu também vou ter que ver meu sono, daí eu vou ver que eu não tô dormindo bem, vou ter insônia, né? É uma coisa mas que... Mas aí até o sono bom vira uma competição. Vira! Você dormir é uma competição. Dormir virou uma competição. E você atingir o sono bom é uma meta de produtividade do sono bom que você posta na rede social. Gente, sou contra tudo isso. E ainda é um marcador social, né? Porque quem pode dormir muito? Não. Né? E você exibir seu sono, que você está dormindo bem, que você tem não sei quantas horas no sono, não sei o quê, entendeu? Uma coisa que pode ser altamente um truque também, porque, entendeu? Você não tá fazendo um exame sério porque você tem um problema de apneia noturna, não é isso, né? É realmente uma vigilância sobre si mesmo, né? Sabe uma outra coisa que me irrita? Estou com a terapia em dia. Ai, meu Deus. Gente, eu amo psicanálise, já falei isso aqui várias vezes, antes de ser modinha. E não existe terapia em dia, gente.
Isso não existe. Isso é uma contradição em si. Terapia é um processo, ele nunca está em dia. Não tem. Entendeu? Aí também é um marcador. Também é um marcador. Hoje eu estou com a terapia em dia. E as pessoas ficam postando muito, saindo da terapia, voltando para a terapia. Isso é um momento muito íntimo. Elas fazem isso? E você Postam? Postam textos, né? Eu acho assim que se você está tendo que exibir a sua terapia, falar que ela está em dia, não está funcionando. Você não está se deixando ir fundo o suficiente, entendeu? E ainda é uma relação de intimidade, né, Nina? Assim, eu acho né? A coisa mais íntima que existe no mundo, a terapia. Acho muito íntimo. Por isso que eu acho muito bizarro a pessoa falar em dia. Sabe uma outra coisa, que vai fugir um pouco do assunto, mas que eu nunca comentei com você, que eu tenho horror disso, que é a mania dos pais, que é a nova moda dos pais, que é de criar memória. Ai, meu Deus, odeio! Gente, que maluquice. Jô, isso é muito burro. É burrice, gente, a memória. Você não cria a memória que você quer na pessoa. A gente tem a memória que a gente tem. Você nunca vai conseguir criar a memória no seu filho. Isso é loucura. Você não controla a memória quer controlar a memória do filho. E a memória que a gente tem da infância, muitas vezes é de um trauma. Que pode ser uma coisa pequena, tipo assim, primeiro dia de aula, você sozinha ali no bailinho, porque ninguém queria dançar com você. São essas memórias que a gente leva pra vida, gente. Nossa, eu tenho uma memória de primeiro dia de aula horrível, que era quando eu vim pro Rio, quando eu tinha 7 anos, né? Eu morava em Campinas, apesar de eu ser mineira. E eu vim numa época muito péssima, porque a minha mãe tinha quase morrido, enfim, traumas, né? Então, e vim no final do ano, a gente meio mudou, porque meu pai foi transferido, foi uma mudança meio maluca. E o primeiro dia que eu cheguei no colégio, e a professora falou, leva essa criança, sabe? Leva essa, Agora eu fiquei até, vou quase, a aluninha nova, leva ela na fila, que tinha fila, né, quando a gente era criança, tinha que formar a fila. E a gente era sempre a primeira, que a gente era baixinha. E aí a menina que me levou, que foi imbuída de me levar, ela falou assim pra mim, fica aqui, e fui cochichar com as outras, e que era alguma coisa assim, ia ter prova, sei lá, era alguma coisa que eu já tava fodida, entendeu? Eu posso lembrar o lugar, sabe? Assim, a sensação é muito doido. Agora, isso do criar memória, ainda tem uma coisa escrota, que é a utilidade da vida. Porque, assim, você fazer coisas com seus filhos é maravilhoso, né? A gente que é uma geração, né? Tipo assim, quando eu era criança, né? A minha família, né? Pegava bem anos 70, né? Pegava o Fusca e ia pra Argentina, essas coisas, né? Total. Viajei o Brasil inteiro com meus pais também. Era Nordeste. Era isso, né? A gente compartilha isso. Mas era uma coisa natural. Você vai viajar com a sua família, né? A gente vai ver Caruaru, vai não sei aonde. Férias, normal. Não é uma utilidade em si. Irei viajar. Não era com o objetivo de que a gente criasse memória. A gente até criou, né? E são ótimas. Sim, exatamente. Mas não era utilitário. Não tinha uma utilidade que era criar memórias. E por que é importante criar memórias, essa galera do criar memórias? Porque aí a criança com memórias positivas, o que vai acontecer com ela? Ela será uma pessoa apta ao sistema, pronta para ser plena, competir, fazer triatlo e tá brilhando no LinkedIn. Mas é muita ignorância, cara. As pessoas não sabem como funciona a memória. Você não pode criar a memória de alguém. Isso é uma coisa meio aquele filme Inception, sei lá. Sim. Não existe isso. Então, se você acha que você está criando boas memórias no seu filho, que você está levando para Disney para criar memória, indo para aquele país desgraçado que ninguém devia. Que memória merda. Não vá para Disney, boicote a Disney. Você não está criando memória. Criando memórias do Mickey, Eu tenho pena dessas crianças, porque se seus pais estão querendo controlar até a sua memória... Loucura. Que é uma coisa também muito íntima e inconsciente. Sim, total. Cara, coitada dessa gente. Não, e criar memórias ainda é uma coisa que ela é descolada do tempo presente, né? Porque você não está vivendo o presente. Você está produzindo um pensamento sobre... Olha a loucura, você está no presente, trabalhando para produzir no futuro um pensamento sobre o passado. Ou seja, mais fora do tempo presente, impossível, né? Impossível. E assim, a memória que você levou seu filho para o lugar do capeta, que é a Disney, né, um país que patrocina o genocídio. Você vai para criar memória.
A memória que o seu filho pode ter pode ser da hora que um coleguinha da fila deu um chute nele. Sim, sim. E vai ficar para sempre lembrando de uma coisa ruim da Disney. Sim, exato. Mas a mesma gente que cria memória, Jô, fala que lê 60 livros. Onde que tá entrando esses livros que eles leem, que eles não percebem que não dá para criar memória? E estão com a terapia em dia. Você não Sim. pode estar com a terapia em dia e achar que você pode criar memória de uma pessoa. Ou seja, ficar em casa e não fazer porra nenhuma é a forma mais lúcida de resistência. É um bastião da liberdade. Então, por último, fazer uma campanha. A gente está muito na moda esse negócio de planner, nem sei como fala, que a gente não tem. E eu queria a volta das agendas dos anos 80, que era você ter uma agenda de marca, né, Jô? Que tinha que ser de marca. Você ficava rodando 7 horas no Rio Sul, entrando em todas as lojas para ver todas as agendas, que era o seu grande investimento. Eu ainda tenho agenda na casa da minha mãe, e tem uma que é só eu e a Jô na época da faculdade. Ai, amo! É assim, fomos não sei onde, fomos no Cais do Porto. Então, tem todas as coisas que a gente fazia, que eram todas maravilhosas e sem nenhum sentido de produtividade. E esse dia do Cais do Porto foi icônico, a aesthetic, que a gente foi comprar uma passagem para passar o carnaval em Ouro Preto e chegou na rodoviária, tinha que ir na rodoviária comprar passagem. Não tinha. Aí a gente ficou deprimida e resolveu que ia no Porto, malucas, atravessando. A gente achava romântico passear no Cais do Porto, uma coisa super Fernando Pessoa, né? Entramos no Porto do Rio de Janeiro, sei lá como, entendeu? Num buraco, sei lá, e ficamos lá falando de Fernando Pessoa, da vida e da angústia. E pensando em Jim Jarmusch, é Super Estranhos no Paraíso, aqui nublado, esse Cais do Porto. E nisso, um amigo da minha mãe trabalhava no Porto, olha o rolê aleatório, viu a gente, que era inclusive meu ex-professor de matemática, e foi ainda falar pra minha mãe, pelo amor de Deus, a sua filha estava no Porto, tipo, tá maluca? E a minha mãe falou, você estava no Porto? Eu, claro que não, mãe. Ela viu você com uma amiga, ele está louco, Ainda era uma amiga magrinha, me denunciava totalmente. Mas o pior é que eu consigo hoje em dia entender um pouco a sua mãe, entendeu? Porque assim, a nossa faculdade era na URCA, a gente morava em Botafogo, né? A gente estava na UFRJ. Era muito simples, você pegava um ônibus e chegava lá rapidinho, bem privilégio, né, de local. E a gente foi parar no Cais do Porto, assim, não faz o menor sentido alguém sair de Botafogo para ir para a faculdade perto do Rio Sul, na URCA, e parar no Cais do Porto. Nina, mas o mais importante disso tudo, nós produzimos uma memória. Nossa, produzimos. Essa memória. E o homem, o trauma de ter sido pega, fez a memória ficar mais vívida. Claro, claro. Então, gente, a mensagem que a gente quer passar para vocês hoje é que você não tem que nada. Não tem que nada. Só tem que votar no Lula, né, Jô? Por favor. Por favor. E ser a favor da PL contra a misoginia, que pode ser aprovada pela Câmara, já foi aprovada pelo Senado. O resto, você não tem que nada. Então é isso. Até semana que vem, em mais Até semana que vem. Capítulo dessa loucura toda. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.